Vai viajar ou está morando na Europa e não sabe como levar o seu pet? Fica no vídeo que hoje eu te explico. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Wendy Caetano e eu sou médica veterinária há 25 anos. Eu sou mãe de 2 meninos. Hoje em dia eu tenho 2 cachorrinhas que são minhas princesas. Trabalho com viagens de animais há 25 anos. Na veterinária eu tenho bastante experiência, eu sou especializada em dermatologia, fiz uma especialização em odontologia, mas desde 2000 eu trabalho com viagens de animais e em 2014 eu fundei a Voe Pet. Sou CEO da Voe Pet, o meu prazer é concretizar e unir famílias nos seus novos destinos. E aí, assim, para poder ilustrar para vocês um pouquinho de como é viajar com um animal para a Europa, eu vou falar qual é a importância de você ter um planejamento adequado para viajar com um animalzinho. Primeiramente, quando a gente está falando de Europa, a gente fala de pelo menos 5 meses de planejamento, tá? É claro que em 4 meses e 10 dias você consegue efetivar a viagem, mas 5 meses é uma coisa que traz muito mais conforto e tranquilidade para que você tenha tudo correndo perfeitamente sem nenhuma intercorrência. Então, assim, quando a gente está falando de Europa, uma coisa importante é você definir qual é o seu destino. Se o seu destino for a parte continental da Europa, que esteja dentro da comunidade europeia, a gente vai trabalhar com essa legislação de 5 meses. Se o seu destino for uma parte que seja ilha, aí a gente já não está falando mais... Na verdade, a gente até está falando dos mesmos 5 meses, mas com algumas outras regras, né? Porque, por exemplo, a gente tem a Islândia, que pede regras muito mais complexas e muito diferenciadas do restante da Europa. Então, a Finlândia, a mesma coisa. Então, quando você está falando de continental, vamos por aí, Portugal, Espanha, Alemanha, França, Itália, Polônia, você vai ter as regras baseadas nesses 5 meses. Quais são as regras principais que cabe já salientar para vocês? O animal tem que ser microchipado, posteriormente vacinado contra a raiva, 30 dias depois ele vai colher a sorologia para a raiva e aí a gente tem que contar um prazo mínimo de 90 dias para ele poder embarcar. Esse prazo, ele é mínimo, não é máximo. Ou seja, eu vou viajar daqui a 1 ano, posso começar o meu processo com vocês agora? Pode, porque você vai fazer todo o processo inicial, vai estar com a quarentena cumprida e quando a gente terminar a quarentena, você só tem que avisar ou preparar a sua viagem com pelo menos 20 a 30 dias de antecedência para preparação final do animalzinho, que vai ser para o embarque. E aí a gente está falando da parte documental e a parte de saúde deste cão. Pode parecer muita coisa para vocês, mas a gente pode te ajudar em todas as etapas e esse é o nosso trabalho, exatamente garantir para que você não tenha nenhum tipo de intercorrência e não tenha nenhum tipo de dor de cabeça para fazer esse processo. Vamos falar um pouquinho agora de companhias aéreas. Então, quando a gente está falando de viagem para a Europa, a gente está falando de selecionar adequadamente a companhia aérea para viagem é um passo primordial, porque você tem que selecionar uma companhia que não vá te travar na hora do embarque, uma companhia aérea que aceite o seu animal com peso adequado, uma companhia que aceite a raça do seu animal e uma companhia que garanta que esse seu animal vai fazer uma viagem tranquila e segura. É óbvio que a gente tem que ter o cuidado de separar se o seu animal vai na cabine ou se ele vai no compartimento de carga, né? E aí a gente ainda fala um pouco de raças, porque dependendo da raça do seu animalzinho, ele não vai poder ir com você e a gente vai ter que mandar ele como carga viva por causa da raça dele. Exemplos, Bulldog francês, Boston Terrier, Pug, Pitbull, American Bully, Chow Chow, Shar-Pei, e aí tudo isso tem que ser um preparo um pouco diferente para que ele possa fazer a viagem. Tá? Outro ponto ainda, falando de companhias aéreas, é a gente saber as regras da companhia aérea. Nosso trabalho da empresa é exatamente esse, de saber as regras da companhia aérea, mas cabe a vocês
se forem fazer isso, ter a certeza de que vocês estão fazendo o negócio tranquilamente. O que é importante você ter em mente quando a gente está falando de companhia aérea? Não adquira passagens antes de ter o teu processo em andamento e autorizado para você poder embarcar na data XYZ. Não adquira passagem sem saber se essa companhia aérea vai aceitar o seu animal, porque a companhia aérea tem que ter a certeza, e você tem que ter a certeza de que a companhia aérea vai aceitar e o país de destino vai aceitar você chegando naquela data no teu país. Então, a companhia aérea é importante? Mas saber o dia que você vai chegar, se tá tudo certo para você chegar naquele dia, também é importante. Um outro ponto também importante quando a gente está falando de companhia aérea é você ter aí na tua base de cálculo os gastos que você vai ter com a companhia aérea para mandar este bichinho. Então, nós sempre passamos para o cliente a expectativa ou os valores aproximados que ele vai ter de gasto em passagem aérea. Mas existem alguns destinos que são mais caros do que outros. E aí cabe a você também ter essa certeza de que você não vai ter uma surpresa lá na frente, tá? Essa semana aí eu fiz uma viagem com uma cachorrinha, que a viagem do cão na cabine, só a passagem do cãozinho custou $1.100. Então vale a pena ficar atento com relação a isso, né? E o outro ponto também é a garantia de embarque dos animais. Isso também é uma coisa bem importante a ser verificada quando você está pensando e falando de companhia aérea. E aí a gente vem para a parte da documentação de viagem. E o que é a documentação de viagem quando a gente está falando de Europa, Comunidade Europeia? A gente está falando de eu ter um certificado de microchipagem válido, eu ter uma carteirinha de vacinação correta, sem rasuras, válida, eu ter uma sorologia para raiva em laboratório credenciado à Comunidade Europeia válida e eu ter um atestado de saúde emitido no prazo que antecede a viagem, para que este possa ser utilizado para a confecção do dossiê CVI, que é o documento de viagem efetivamente desse animal. O dossiê CVI vai ser confeccionado por um veterinário ou você pode dar entrada. Hoje em dia ainda é permitido que a pessoa possa dar entrada, mas normalmente é feito por uma empresa ou por um veterinário que possa dar entrada neste documento. E este documento ele tem uma validade de 9 dias para o animal poder viajar. Falando um pouquinho de documentação ainda, eu vou falar para vocês sobre o passaporte para o animalzinho. No Brasil, a gente tinha um passaporte e esse passaporte ele é utilizado basicamente para viagens ao Mercosul. Ele tem essa validade e essa utilidade. Desde a pandemia, a gente já não está mais tendo a confecção desse passaporte pelo governo brasileiro. Tá bem difícil da gente conseguir a confecção desse passaporte. Então, o que eu indico para os meus clientes? Para que você viaje com a documentação correta, que não exige o passaporte, tá? E quando você chegar no destino, na Comunidade Europeia, que tem o passaporte de animais, você vá até a autoridade, e aí eu explico certinho qual é a autoridade de cada país, para que você possa se direcionar até ela, e faça o passaporte para o seu animalzinho quando você chegar, para que quando você esteja na Europa, você possa circular livremente em território da Comunidade Europeia com o seu animalzinho com um passaporte europeu. Mas o passaporte europeu a gente não consegue ele enquanto você ainda está em solo brasileiro. Você só vai conseguir depois que você chegou lá. E complementando aquilo que eu falei lá no início, para você preparar um processo para ir para a Europa, pense em no mínimo 130 dias. Por que 130 dias, Wendy? Porque eu tenho que ter a microchipagem e a vacinação, aguardar 30 dias, fazer a sorologia, aguardar 90 dias e aí eu estou apto a solicitar o dossiê CVI, que demora em torno de 10 dias para sair, tá? Esse prazo todo, na somatória, vai dar os 130 dias. Como eu já frisei, esse prazo ele é mínimo, não é máximo. Então, a minha indicação, 5 meses iniciais, antecedência, tá? Mas não tem prazo máximo, então você pode, por exemplo, vai viajar daqui a um ano, pode começar os trabalhos com 10 meses de antecedência que não vai ter problema, tá?
Lembrando que os documentos finais só são feitos nos 10 dias que antecedem a viagem. E aí a gente conseguiu fazer toda a documentação correta, conseguiu o dossiê CVI, você está com tudo planejado, a sua viagem está pronta, você preparou esse animal adequadamente para a viagem, porque isso é uma coisa de suma importância. Então, ter esse animal preparado, eu digo, da parte de saúde dele, da parte de temperamento, da parte de cuidado, talvez psicológico, né? Você ter esse preparo para esse animal viajar. Chegamos na Europa. Chegamos na Europa, a gente vai ter que ver qual país que você está desembarcando, porque cada país tem uma regra diferenciada. Então, por exemplo, quando você chega na Espanha, a gente não tem que fazer pré-alerta para a Espanha, mas você vai chegar e você vai ser vistoriado, vai ser checado o microchip do seu animalzinho quando você chegar, e aí eles liberam você para ir para casa. Na França é um pouco mais tranquilo, eles vão olhar a documentação e te liberam. Na Alemanha também. Portugal exige exame clínico do veterinário. Então a gente tem que fazer um alerta para o governo português e aí vai ser examinado quando chegar com pagamento de taxa, tá? Enfim, cada país tem uma regra diferenciada. E aí, nesse ponto, eu acho que é legal que se vocês quiserem entrar em contato conosco para perguntar, né, e para saber mais sobre o país que você está indo, a gente está super à disposição. E se você está gostando desse vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal e a gente vai estar sempre aqui trazendo mais material para vocês. E aí, agora, finalizando, eu vou fazer uma recapitulação de tudo aí para vocês, para a gente botar pontuado o que é cada coisinha. Sempre pensar no prazo, tá? Pensar aí num prazo mínimo aí de 5 meses para viagem. Claro que se você já estiver vendo esse vídeo, você tem um prazo menor que esse e for aí em torno de 4 meses, a gente vai conseguir ajudar você. Escolher a companhia aérea adequadamente, tá? Então isso é uma coisa super importante. Eu acho assim um ponto primordial para que não aconteça de você chegar no aeroporto e não conseguir embarcar, para que não aconteça de chegar no aeroporto e a companhia aérea dizer que você não tem reserva, para que não aconteça, porque são coisas que acontecem, tá, gente? Eu recebo muita gente que tá com problema no aeroporto e não conseguiu embarcar porque tentou fazer e não deu certo, e não clientes nossos. Pessoas que tentaram fazer sozinha, pessoas que fizeram com a ajuda de uma pessoa que não tinha experiência. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que, se você fizer certinho, não tem erro. Agora, se você fizer sem esse cuidado, você vai poder ter aí um revés que vai complicar muito a tua vida. Lembrando que quem está indo para a Europa, ou quem está indo... Geralmente, as pessoas não estão indo a passeio, né, gente? Vocês estão se mudando. E se você está se mudando, você está com um planejamento de vida naquele dia. E se esse planejamento de vida for quebrado por uma falha de companhia aérea, a frustração é bem grande, tá? A documentação, então ter os cuidados no passo a passo é primordial. Um dia pode atrasar tudo e pode falhar tudo. Então não pode ter um dia de atraso. Você não pode ter uma falha. Você tem que ter tudo exato e correto, tá? E a parte de preparo do animalzinho e de chegada no destino para que tudo tenha sido assim perfeito. E eu costumo dizer para que a viagem tenha sido assim suave na nave, como dizia Chico Pinheiro, né? Então que o negócio corra assim leve e que tudo se concretize da forma mais tranquila possível. E assim, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, compartilha. E se você gostou do nosso conteúdo e você quer viajar com o seu pet, entre em contato conosco da Voe Pet e a gente vai poder cuidar de todo o seu processo sem nenhum tipo de problema para que você possa fazer uma viagem tranquila e segura. Desde já, muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.